Yuri Lima foi contratado pelo Primavera para disputar o Paulistão e a Copa do Brasil, mas até agora não entrou em campo nenhuma vez. Enquanto o clube vivia a noite mais histórica de seus 99 anos de existência com uma vitória por 3-0 fora de casa no dia 18 de fevereiro de 2026, o volante mais famoso do elenco estava no banco, impossibilitado de jogar por uma sequência de lesões que se acumularam desde a pré-temporada. O nome que dominou algoritmos, pautas de entretenimento e portais de fofoca ficou fora da maior estreia da história do clube que o contratou. Se você quer entender o que está em jogo no Castelão, em Fortaleza, nessa quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026, às 20h, no horário de Brasília, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que Yuri Lima vai finalmente entrar em campo ou vai assistir de fora mais uma vez? O Primavera é um clube do interior de São Paulo com quase um século de existência. Fundado há 99 anos, a equipe nunca havia disputado uma competição nacional até a noite de 18 de fevereiro de 2026, quando embarcou pela primeira vez de avião na história do clube para enfrentar o Araguaína no estádio Mirandão, em Araguaína, no estado do Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil. O resultado que veio dessa viagem inédita foi um 3-0 que colocou o nome do Primavera no mapa do futebol brasileiro de uma só vez. Luiz Fernando abriu o placar ainda no primeiro tempo. Josiel ampliou a vantagem. Neto fechou a conta. 3 gols, 0 sofridos e uma passagem garantida para a segunda fase da Copa do Brasil. A vitória consolidou um momento que vai além do placar. Para um clube que nunca havia cruzado fronteiras estaduais em competições oficiais, aquela noite no Tocantins representou uma virada de página. A primeira viagem de avião do Primavera em 99 anos de existência não foi para um amistoso, não foi para uma excursão. Foi para jogar e vencer. Essa combinação de estreia histórica com resultado expressivo criou uma narrativa que a Copa do Brasil tem a capacidade única de produzir. O clube pequeno que chega no cenário nacional e mostra que não está ali por acaso. Mas o personagem central dessa história não marcou nenhum dos 3 gols. O nome que mais circulou associado ao Primavera nos últimos meses não foi o de Luiz Fernando, nem Josiel, nem Neto. Foi o de Yuri Lima, o volante de 31 anos que ficou nacionalmente conhecido não apenas pelo futebol, mas principalmente pelo relacionamento com a cantora Isa, um dos maiores nomes do pop brasileiro da atualidade. Quando a notícia da contratação de Yuri pelo Primavera foi divulgada, o clube interiorano entrou em pauta em veículos que normalmente não cobrem o futebol do interior de São Paulo. O alcance do nome foi imediato. O impacto dentro de campo ainda está por vir. Yuri Lima havia anunciado a aposentadoria do futebol e 5 meses depois voltou atrás. A proposta do Primavera foi aceita, o contrato foi assinado e a expectativa era que o volante estivesse disponível tanto para o Campeonato Paulista quanto para a Copa do Brasil. O que aconteceu desde então foi uma sucessão de problemas físicos que impediu qualquer estreia. Primeiro, uma fascite plantar. Depois, uma torção no tornozelo no mesmo local de uma lesão anterior. Por último, uma dor no músculo adutor. A avaliação do departamento médico é que esse conjunto de problemas faz parte do processo natural de readaptação de um atleta que ficou inativo por um longo período. A última partida oficial de Yuri Lima teria acontecido em setembro de 2024 pelo Mirassol B na Copa Paulista. São meses de paralisação sendo revertidos sob pressão de calendário e cobrança de torcida. O problema é que a Copa do Brasil não espera. O mata-mata é brutal na sua lógica. Ou passa ou cai. Não existe margem para acúmulo de pontos, não existe segunda chance na mesma fase. O Primavera avançou e agora tem pela frente o Ceará, clube da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza, numa quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026, às 20h de Brasília. É jogo único. Quem perder, tá fora. Quem empatar, vai para os pênaltis. O favoritismo é do Ceará, mas a Copa do Brasil tem uma história longa de embaraçar favoritos. Para o Primavera, a classificação já representa ganho financeiro concreto. Em Copa do Brasil, cada fase que o clube avança significa mais premiação da CBF, mais exposição nacional, mais patrocinadores interessados, mais possibilidade de estruturar o projeto esportivo. Para um clube do interior que fez sua primeira viagem de avião nessa edição do torneio, cada real conta e cada vitória multiplica o interesse externo. Chegar até a segunda fase já foi além do esperado por muita gente.
avançar para a terceira fase, eliminando um clube da elite do futebol brasileiro, seria um resultado que entraria para a história do clube por décadas. É nesse contexto que a situação de Yuri Lima ganha uma dimensão que ultrapassa a discussão esportiva. Se o jogador estiver apto para o jogo contra o Ceará e o técnico decidir utilizá-lo, a pressão que recai sobre ele é enorme. Voltar a jogar futebol profissional após meses parado, em uma arena lotada, contra um adversário teoricamente muito superior, com a internet inteira prestando atenção não apenas no resultado, mas especificamente nele, é uma combinação que poucos atletas enfrentariam sem sentir o peso. Se entrar e jogar bem, vira narrativa de redenção. Se entrar e render abaixo do esperado, as críticas virão misturadas com tudo que o cerca fora de campo. Se nem entrar, o silêncio vira manchete. Dentro do clube, o volante é tratado como peça importante mesmo sem ter atuado. A experiência acumulada em anos de futebol profissional tem valor no vestiário, especialmente no elenco com muitos jogadores jovens. Mas esse tipo de contribuição não aparece em estatística, não gera corte de vídeo, não alimenta o ciclo de informação das redes sociais. Para o público que chegou ao Primavera pelo nome de Yuri Lima e não pelo histórico do clube, o que importa é a estreia, é o primeiro jogo, é o primeiro momento em que ele efetivamente entra em campo. A Copa do Brasil é o único torneio do futebol brasileiro que consegue criar esse tipo de narrativa com tanta frequência. Clubes que não existem no imaginário nacional aparecem de uma semana para outra. Jogadores que estavam esquecidos voltam à pauta. Cidades do interior, de estados que raramente figuram em coberturas esportivas, de repente ganham contexto, história e audiência. Araguaína estava nesse lugar há 2 semanas. Agora é Fortaleza que recebe o palco. O Ceará chega para esse jogo com a obrigação do resultado. Perder para o Primavera seria uma zebra de grande repercussão, do tipo que mancha o início de temporada e pressiona a comissão técnica imediatamente. A Arena Castelão é um dos estádios mais imponentes do Nordeste, e jogar ali como mandante com apoio da torcida deveria ser um fator decisivo. Mas o Primavera chegou ao Castelão com moral. Um clube que fez 3-0 em jogo fora de casa na estreia nacional não vai entrar intimidado. O futebol brasileiro produz essas histórias com uma regularidade que nenhum roteirista seria capaz de inventar. Um time que viaja de avião pela primeira vez em 99 anos. Um jogador que voltou da aposentadoria e ainda não estreou. Um mata-mata em Fortaleza com todos esses elementos convergindo para uma noite de quinta-feira. Não existe entretenimento mais imprevisível do que isso. O que acontece no Castelão vai definir como essas histórias são contadas nos próximos meses. Se o Primavera avançar, a narrativa do clube interiorano que chegou longe na Copa do Brasil vira referência para as próximas temporadas. Se Yuri Lima estrear e contribuir, o retorno do atleta ganha um capítulo que nenhuma coluna de fofoca seria capaz de escrever. E se nenhum dos dois acontecer, o silêncio de cada um deles também vai falar muito alto. Futebol não é só resultado. É o que fica depois que o apito final soa. E essa quinta-feira no Castelão, dia 26 de fevereiro de 2026, às 20h, tem tudo para ficar. Deixa o like se você vai acompanhar esse jogo, se inscreve no canal para não perder a cobertura completa e comenta aqui. O Primavera consegue a zebra ou o Ceará resolve em casa?